hoje, 24 de agosto, é o Dia da Infância. A data foi criada com o objetivo muito claro de proteger e assegurar os direitos das crianças no nosso país. E se entende como criança, como infância, até ali os 12 anos de idade. E aproveitando esse dia, a gente vai falar sobre um tema extremamente importante. Eu já vou até me posicionar aqui para a gente chamar a especialista de hoje. A gente vai focar na questão da internet, em como saber e o que a gente pode fazer para proteger os pequenos, os nossos filhos, as nossas crianças dos perigos diários da internet. Para esse bate-papo, a gente convidou a Karina Queiroz. Ela é especialista em cibersegurança e é também fundadora de um projeto muitíssimo interessante que a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem esse foco, dar e levar muito conhecimento, especialmente aos pais saberem como lidar ali com essa situação toda, né? Muito bom dia, Karina, obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Eu não estou conseguindo ouvir a Cá. Cá, vê se está no mudo aí para você, para a gente poder te ouvir direitinho. Vou repetir. Aí, perfeito. Tá bom. Bom dia a todos. Estou super feliz de estar aqui, Juliana. Obrigada pelo convite. É um tema muito importante, sim, porque hoje a infância acontece na internet, né? Muitas crianças estão na internet, né? Então é um tema muito polêmico também, né? Muito se discute com relação às idades, mas vamos falar um pouquinho aqui. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender. É claro, quando a gente fala em Dia da Infância e fala de infância, é óbvio que tem milhares de assuntos que a gente pode abordar. Mas não tem como a gente não falar da internet, né? E como você bem disse, hoje elas vivem, a infância está na internet. E é uma geração de fato de crianças e adolescentes que dominam essa tecnologia muitas vezes mais do que os adultos, porque para eles é algo já muito natural. Só que ao mesmo tempo, né, Karina, essas crianças e esses adolescentes não têm a maturidade suficiente, ideal, para identificar esses perigos e essas pessoas que são muitas vezes são muito mal intencionadas, né? Essa é a grande questão. Precisaria de um equilíbrio nesse caso. Sim, exatamente. Na verdade, é um paradigma, eu diria, né? Hoje o acesso à internet, porque as crianças realmente não têm maturidade, elas entendem tecnicamente, sim, sobre o que elas estão fazendo, mas por trás daquilo, existem pessoas, né? A internet é uma rede de pessoas. Então, inclusive os vídeos que são postados, comentários, posts, tudo é feito por pessoas, né? Então, as crianças estão em contato direto com pessoas também, elas conversam durante os jogos online, por exemplo, grande parte deles permite essa conversa com estranhos, porque no final, quando você monta um grupo, por exemplo, para jogar, esse grupo é aleatório, pessoas aleatórias, então é a rede que as crianças falam com estranhos. Quer dizer, então agora as crianças estão em casa, mas na verdade estão ali com pessoas que a gente não sabe quem é. Então elas não têm maturidade para entender se aquilo que está chegando para ela é verídico, se não é. Os aliciadores, né, as pessoas que são mal intencionadas e se aproximam de crianças na internet, sabem das técnicas, sabem o que agrada a criança, faz pesquisa para saber o que a criança gosta, e normalmente essas informações já estão disponíveis na internet, em perfis públicos, né? Que tem muitas crianças utilizam a internet hoje, redes sociais, aplicativos, elas mesmas postam dados pessoais, sem nenhuma intenção, é natural para a criança, né? Compartilhar informações sem medo, né? Claro que a gente tem também muitos adultos postando informações das crianças e da própria família, né? Então esse tema realmente ele é muito extenso, mas é importante a gente lembrar exatamente disso que você falou, a criança não tem maturidade. Então, ela precisa da aproximação dos adultos, né? Que os adultos entendam, tanto quanto elas, do que está acontecendo na internet, né? No final, é isso, né? Acho que não é só supervisionar, né? Hoje a gente escuta muito, você precisa supervisionar o que a criança está fazendo na internet, mas como vou fazer isso, né? Estou trabalhando, então não tenho esse tempo de ficar ali com a criança o tempo todo, né? Brincando, enfim. De qualquer maneira, para a gente entender onde ela está, o que ela está fazendo, o que ela está vendo, o que ela está jogando, eu preciso parar um tempinho, nem que seja quando a criança for dormir, né? Entender um pouco o que está acontecendo naquela faixa etária, conversar, inclusive, com a criança em outros momentos,
O que você mais gosta de fazer na internet? Deixa eu ver como funciona esse jogo. Eu vou até te interromper um pouquinho, porque eu quero que você fale bem sobre essas orientações um pouquinho mais para frente, mas só para eu entender um pouco como que é essa questão e essa situação, por exemplo, se a gente fosse colocar no ranking aí, o Brasil em relação a essa segurança, se é que a gente pode falar assim, na internet, diretamente mesmo falando em relação a crianças e adolescentes. O Brasil, onde que ele está nesse ranking? É um país que a gente pode falar, uau, tem uma super segurança na internet ou não? É péssimo nisso, não nos oferece algo que nos deixe tranquilos. Eu vou dizer o seguinte, na verdade, essa questão de país seguro depende muito da legislação, depende muito de como o país encara a privacidade, o compartilhamento de dados, enfim, ainda que não sejam dados pessoais. Então, é a maturidade do país. Temos aqui no Brasil as mesmas empresas que temos em outros países. As redes sociais são as mesmas, os aplicativos são os mesmos. Claro, tem outros em outros países, como tem aqui, mas o que as crianças utilizam normalmente são os mesmos. E quando essas empresas particulares, que são, né, as donas dos aplicativos e também das redes sociais, são empresas particulares, né, privadas, chegam no país, elas chegam com uma política interna. São empresas que, obviamente, estão ali fornecendo um serviço que, para nós, é gratuito, né? Mas que, para eles, gera negócio. Então, se a gente não está satisfeito, ou então se aquilo não faz sentido para o nosso país ou para as nossas crianças, digamos assim, a gente tem que acionar a empresa, tem que acionar o poder judiciário, a gente tem que trabalhar para mudar essa realidade. Né? Mas é difícil dizer o Brasil está longe de ser um país seguro, até porque a segurança no Brasil, segurança digital, ela se desenvolveu muito mais do que muitos outros países, porque aqui a gente sabe a quantidade de golpes, a corrupção, como funciona. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o nosso sistema bancário é o sistema mais seguro que existe. Né? A gente já inventou e reinventou muitos controles. Então, com relação às crianças, não é diferente. A gente precisa, sim, tornar essa convivência das crianças na internet mais segura. Mas é difícil dizer o país. A gente está falando de empresa. Tá? A gente está falando da forma que a empresa atua em todos os países. Certo. E como o nosso país reage, né? E além da pedofilia, que é muito falada, e a gente bate bastante nessa tecla, né, que é um grande medo e receio dos pais, existem outros perigos também na internet, né? A gente tem a questão do cyberbullying, a gente tem a questão da dependência digital. Teria como a gente listar os principais riscos que essas crianças passam e correm na internet, nessa exposição ali, sem esse controle, sem esse cuidado maior? Acho que muitas coisas, né? Na verdade, por essa questão da maturidade que a gente comentou, a criança não está madura, ela fala com estranhos, ela pode sair para se encontrar com alguém, né? Então, muitas coisas decorrem daí, né? A criança sozinha na rua, ela pode comprar alguma coisa direto do videogame, porque o videogame, uma coisa que muitos pais às vezes se espantam, né? Quando eu digo que o videogame hoje, ele tem acesso à internet, né? Não é aquele videogame antigo, né, que a gente jogava e não tinha acesso nenhum. Não, hoje está online. Então, a criança pode comprar alguma coisa, o cartão de crédito do pai que está ali, né, do pai, da mãe, enfim, compartilhar dados pessoais. Então, dados pessoais da criança normalmente são dados da família também, né? Endereço, aquele check-in, né, onde está naquele momento, né? A criança compartilha sem medo, né? Então, tem sim os aliciadores, pessoas que querem fazer mal para a criança, não só pedófilos, né? Não só abusadores, como a gente chama, né? Mas existe também compartilhamento de fotos íntimas, né? E não para a prática de abuso, mas também de extorsão, né? A criança compartilha uma foto, de repente, dela, sem roupa, e depois o criminoso fica chantageando a criança, né? Então, a criança se vê aí numa situação super complicada, imagina que com o adulto já seria, né? E não compartilha porque tem medo. Então, é muito crítico mesmo. Esse é o tipo de prática que a gente vê muito acabando em problemas muito mais sérios com a criança e com a família, né? Tem criança que muda de escola, mas tem criança que chega numa situação crítica de suicídio, né? Então, eu acho que é muito complicado.
E aí, só para a gente retomar então, que eu acabei interrompendo você, quando você já dava essas orientações aos pais, o que eles podem fazer, né, para tentar, como você falou, tirar de repente o celular, essa questão das telas, às vezes não é a melhor saída porque elas vão dar um jeitinho, né? A verdade é essa. Esse diálogo em casa, qual a orientação que você dá para os pais para impedir ou, enfim, afastar esse perigo aí das suas casas? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, isso é muito bacana, inclusive essa reportagem, porque a gente tem que entender que a internet hoje antes a gente vivia num mundo offline, agora a gente vive num outro mundo, que é o digital, e tem outras pessoas lá. Então, a gente precisa conhecer esse mundo, né? Conhecer quais são as aplicações que as crianças mais utilizam, entender um pouco mais como funcionam os jogos. Os jogos têm classificação etária ali também. Mas ok, a criança hoje muitas crianças jogam fora da faixa etária, tudo bem, mas que conheça então esse jogo, quais são os riscos do jogo, sentar e entender como funciona esse meio, porque tirar realmente não funciona, é o mesmo que hoje antigamente uma das empresas falavam, não, aqui esse setor não vai acessar a internet, isso não funciona tirar, né? Então eu acho que a participação, a inclusão dos pais na rede social, a inclusão dos pais no mundo dos jogos, no mundo da criança, é o mais importante. Porque aí eles falam a mesma linguagem, exato, mesma linguagem, entende do que está acontecendo, vê o que é o top 10 ali, né? E explica os riscos, conversa com a criança. Então, essa dica para mim, na verdade, eu acho que é a mais importante. Sim. Existem controles tecnológicos? Sim, mas um controle num celular ou num notebook, ele vai servir até uma certa idade, depois vai ter aquele incômodo da privacidade, então nada como estar no mesmo lugar que a criança, né? E não deixar a criança ali com estranhos. Entrar nesse universo, né? Acho que essa orientação realmente é poderosíssima. É um assunto que a gente ficaria horas aqui tratando, mas infelizmente nós não temos tempo para isso. Eu já quero agradecer demais a Karina e falar que se você se interessou por esse assunto, a Karina tem um perfil no Instagram, chama TechKidsBR, onde ela fala muito mais sobre isso e muito mais profundamente. É um projeto maravilhoso que ela tem focado nesse esclarecimento para pais especialmente. Karina, aliás, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, e eu já quero te agradecer demais pelas suas informações e espaço sempre aberto para você aqui também no nosso jornal. Eu estou à disposição, podem entrar em contato comigo direto do Instagram. Lá tem a página também, fiquem à vontade. Muito obrigada, Juliana. Bom dia. Muito obrigada, ótimo dia para você. Então, gente, aí, vamos só colocar de novo o Instagram da Karina. É um projeto bem interessante mesmo, inclusive ela faz eventos, viu, gente? É TechKidsBR, você pode acessar e, enfim, ficar ainda mais por dentro dessa situação para que a gente possa proteger cada vez mais as nossas crianças.